Olá a todos, esperamos encontrá-los todos bem, né? Todos bem, todos saudáveis, para que juntos possamos, de alguma maneira, dividir esses minutos em torno da filosofia espírita, em torno dos ensinamentos de Kardec, dividindo um tema hoje, né? Muito interessante. É muito interessante. O tema de Sempre, hoje... sempre. Um grande abraço a todos, né? Saudades de todos, de estarmos juntos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os diferentes processos evolutivos. Evoluir é o caminho, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a evolução que já tivemos e como estamos caminhando hoje. Vamos, primeiramente, observar as informações que nós temos de Kardec. Então, interessante dividir isso com vocês, né? Então, por exemplo, se você começar a ponderar por quantos e quantos anos foram despendidos, qual o processo, no caso, despendido pela espiritualidade, para elaborar exatamente o nosso plano, chamado Plano Terra. Vocês têm noção, vocês, no caso, acabam de alguma maneira entendendo, que o Plano Terra é apenas uma das moradas da casa de meu pai. Da casa de meu pai. Né? São infinitos, obviamente, planetas e, obviamente, galáxias, das quais, então, a gente possa, no caso, vir a considerar, que tem a proposição de fazer com que ali, digamos, então, haja as condições reencarnatórias defendidas, então, por nós espíritas, para essas experiências, então, que acabam nos remetendo ao processo evolutivo em si. Mas interessante, de alguma maneira, fazer com que vocês mentalizem, né, embora digamos assim, os elementos em anos sejam de altíssimo valor, para que a gente realmente pondere sobre a gentileza divina em relação a construir, né, o plano Terra para cada um de nós, então, para que nós pudéssemos aqui desenvolver os nossos processos de progresso e, obviamente, ser remetidos a uma grandeza de evolução mais adequada, então. Veja você, né? Acredita-se, né, que a vida na Terra, a vida na Terra, tenha surgido há cerca de 2 bilhões de anos. A gente começa a ponderar, obviamente, com relação a esse aspecto vida, né? Que proposição em relação seja isso. Nós não vamos discutir, porque, obviamente, o horário não permite em relação a isso, é um tempo em minutos até certo ponto limitado, mas até a proposição e entendimento e leitura, se fosse o caso, de parte de Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, na qual, então, ele faz um retrato perfeito com relação a esse aspecto, para defender exatamente essa proposição com relação, então, ao primeiro, digamos, elemento vivo, né, no plano Terra. Por quê? Né? Porque essa constelação é muito interessante quando nós fomos orientados por Emmanuel, através de Chico Xavier, em Caminho da Luz, de que o grande engenheiro espiritual, digamos, então, aquele grande responsável pelas elaborações pelos quais, então, possamos considerar um pouquinho com vocês hoje, né, foi o nosso irmão maior, Jesus. Participou diretamente da construção deste plano, ponto a ponto, plano terra, desse né? plano Terra, então, no caso, né? Então, assessorado por quem, né? Por engenheiros espirituais, por químicos, biólogos, siderais, né? Estiveram presentes todo o tempo, acompanhando fase a fase o despertar da vida no planeta. Então, desde o elemento assim de construção, ou seja, que a gente possa falar assim, quais são os pontos discutíveis, desde lá do Big Bang, então, no caso, né? Da qual, então, esse resfriamento demorou tantos e tantos séculos, então, a partir do instante na qual, então, pôde-se acompanhar o despertar da vida do planeta, coube exatamente esse corpo de engenheiros, na qual, então, a mentalidade maior estava a cargo de Jesus, veja a consideração maior sobre isso, né? Para que pudesse, de alguma forma, receber esse presente divino, ter condições de habitá-lo, né? Não nos esqueçamos também, só para alinhavar com vocês as proposições em relação a isso. Leon Denis, em Problema do Ser Discindador, ele faz um relato maravilhoso, dizendo que a alma, né? Bom, então vamos lá, consideremos a consideração como alma, exatamente o sentido pelo qual, então, nós temos com relação ao espírito, já no grau de inteligência, já no seu grau de resposta, no seu grau então, de conhecimento do livre-arbítrio, da razão, da razão em si. Então, ele comenta que a alma dorme, né? Isso é muito poético, né? Que a alma dorme na pedra, ela acaba sonhando na planta, ela move-se no animal e desperta no homem.
Então, todo esse processo lido aqui em questão de segundos, isso consumiu, né, exatamente, então, dentro dessa engenharia espiritual, muito e muito tempo. Muito tempo, sim. E esse muito tempo, para que vocês possam, no caso, perceber em relação a isso, né, é que quando se fala com relação à criação, exatamente do chamado princípio inteligente, né, ele passou por uma série desses fatos, então, dados, ou seja, por toda, né, essa saga evolutiva, então, fazendo com que ele conhecesse atração, sensação, instinto e depois, então, o próprio aspecto da razão. Então, todo esse degrauzinho colocado, né, quando se fala assim, atração, mineral, né? Quando se fala em sensação, vegetal. André faz um reporte muito interessante em Evolução dos Mundos, né? Que nós temos algumas características que a gente acaba arrepiando. Arrepiar. O arrepiar. Arrepiar. Né? O arrepiar de certas situações que nós temos. Isso porque houve um pensamento. Não, mas é normal. É uma reação do nosso próprio corpo, né? Muitas vezes arrepiar. E esse processo, na verdade, é um processo desenvolvido no vegetal. Lá no campo, então, no caso do reino vegetal, essa sensação, ela de alguma forma, ela é construída justamente nesse reino. E André, então, acaba reportando que, mesmo, então, né, tendo passado por tudo isso, né, já no estado aminal, nós conservamos algumas características, né, alguns elementos então, em relação a isso. Né? Quando se fala instinto, né, um instinto animal, não nos esqueçamos que, infelizmente, embora portadores da razão, muitas reações nossas, elas são ainda de nós estagiamos, né? Lá, né? Estagiamos. Não como homem, né? Digamos assim. Não, é o chamado princípio. Não vou dizer que eu fui uma barata. Não. Era ainda um princípio apenas. Um princípio, né? Apenas. Que essa consideração, tanto que chega à beira do ridículo. Então, quer dizer então que eu fui isso, que eu fui aquilo. Você estagiou. Você, de alguma forma, então, o chamado princípio inteligente, estagiou por todas as etapas, né? Até que, de alguma forma, sem chegar à fase hominal. Apenas como um princípio. Então, e para isso, no caso, vir a acontecer, ou seja, para que o homem, então, pudesse passar por tudo isso, né, e alcançar a idade da razão, nós estamos chegando exatamente para onde vai ser o ponto, digamos, para dar o start, né, do nosso comentário. Né? Então, apelamos para André Luiz mais uma vez. Isso está em Evolução dos Mundos, no caso. Né? Então, para alcançar a idade da razão, né, com o título de homem, consideramos basicamente assim, dotado do quê? De raciocínio. Primeira encarnação. Seria, ótimo, né? Seria isso. A primeira encarnação. Vamos colocar basicamente assim, né? Isso. Ter o chamado discernimento, né? Que você vai colocando aí os fatos das quais a gente faz com que possa imaginar assim, o animal, instinto, né? O hominal, razão. Então, veja só as ponderações a respeito disso, né? De tornar-se um ser, no caso, automatizado em seus impulsos no caminho para o reino, ou seja, o reino chamado evangélico. Então, ele despendeu uma certa quantidade de anos em relação a isso. E André afirma que, afinal de contas, teria sido, de alguma maneira, consumido, despendido, um trabalho divino em relação a isso, de cerca de 1,5 bilhão de anos. Então, veja, são dois dados extremamente importantes para que vocês, no caso, possam, né, raciocinar. Quando se fala que há 2 bilhões de anos, então, teríamos exatamente a impressão de que os primeiros elementos vivos possam ter acontecido justamente na Terra, nós não estamos afirmando o ser hominal. A partir desse instante da qual, então, a Terra se tornou uma condição, digamos, de ter a habitação de seres vivos, conte a isso esse 1,5 bilhão de anos retratado justamente por André Luiz. Então, observem a paciência divina em relação ao seu projeto criativo. Sempre mentalizando que, afinal de contas, nós fomos criados, simples, ignorantes, porém, com uma proposição incrível para a evolução, para o progresso. Somos lançados com relação ao progresso. Ao progresso. E a grande interrogação, que obviamente sim, fizemos durante tantos e tantos comentários a respeito, né? Isso não vindo de hoje, é bom que vocês possam entender que estaríamos, de alguma maneira, né, colocando mais um tema em relação a vários outros que desenvolvemos em encontros anteriores aí. Precisamos fazer com que vocês, de alguma maneira, recebam informações a respeito disso. Quais seriam, né, no caso, valores, elementos, pautas necessárias para que pudéssemos ter a própria existência, né, para aproveitar
de alguma forma, a grandeza e essa gentileza que nos foi dado durante tantos e tantos bilhões de anos. Temos que fazer por né? merecer, né? Fazer por merecer. Fazer por merecer. Somos obras muito bem construídas, muito bem elaboradas, muito bem estruturadas. Porém, né, vamos ver agora que você possa, no caso, nos orientar com relação a isso. Pode ser? Sim. E nós sabemos que a proposta essencial da vida, desse progresso, digamos assim, dessa evolução, seria a conquista do reino de Deus em nós, dessa luz tão necessária para sermos melhores a cada dia. Né? Nós estamos, como a gente fala, num processo evolutivo. Tá certo que alguns acham que já são especiais, já são perfeitos, mas longe disso. Aqui nesse plano, nós estamos num processo, e eu sempre brinco que estamos ali no primeiro degrauzinho, com certeza, da grande escada que temos aí a subir ainda, né? Só que esse reino de Deus, que deveria já estar em cada um de nós, ele, né, está aguardando há muito tempo. Está aguardando. Por quê? Porque nós temos conhecimento da necessidade dessa evolução. Nós sabemos que todos nós nascemos para evoluir, certo? Todos nós nascemos para evoluir. Nós sabemos que somos seres imortais, ou seja, já vivemos várias encarnações, muitas delas, evoluindo, aprendendo um pouquinho em cada uma, mas sabemos que viveremos outras ainda, né? Tendo conhecimento de tudo isso que nós já temos, nós que somos espíritas e conhecemos a filosofia espírita, nós sabemos muito bem o quanto é breve essa existência que nós temos aqui, né? Na verdade, do berço ao túmulo, digamos assim, é um flash, né? Porque a vida realmente passa muito rápido e ela é muito tênue. E nós vamos voltar ao plano espiritual, à espiritualidade. Mas quais serão as aquisições, as evoluções, digamos, os degraus que nós conseguimos alcançar enquanto estamos aqui? Essa é a nossa discussão e essa é a nossa preocupação, pelo menos a minha grande preocupação, né? O que é que nós estamos fazendo? Nós sabemos que nós temos ainda, como você falou, muitas paixões que precisam ser transformadas em emoções, emoções de amor, emoções de perdão, para que nós possamos evoluir realmente. Estamos reencarnando nessa esteira do tempo aí. Estamos realizando, estamos aprendendo, estamos crescendo, mas será que nós não poderíamos fazer muito melhor? Será que muitas vezes nós não cerceamos esse nosso progresso, envolvidos com extravagâncias, por exemplo, de prepotência, de orgulho, do egoísmo? Será que, principalmente, o orgulho e o egoísmo não são os principais entraves que nós temos nesse processo evolutivo? Claro que sim, acho que Kardec deixa isso muito claro, né? Acho que porque é bem específico isso, né? Nós temos certeza de que já foram muitas encarnações pelas quais passamos. Então, por que nós já não estamos mais evoluídos, digamos assim? Bom, você citou dois problemas seríssimos, né? Duas colocações que a gente pode, no caso, de alguma maneira, fazer com que a gente seja impactado e, obviamente, sim, avisado mais uma vez em relação a isso, né? São as duas grandes chagas, né? O orgulho e o egoísmo. Sim, pronto, tá aqui, eles né? entravam Exatamente o nosso processo evolutivo, né? Então, o que Kardec diz para a gente nesse sentido, filosoficamente falando, que nós vamos nos apoiar no Livro dos Espíritos, né? Então, isso está na pergunta 785, né? Se vocês quiserem uma orientação melhor em relação a isso, né? Do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, que trata justamente da lei do progresso, lá no seu capítulo 8, né? Das leis morais, então, né? E, afinal de contas, qual seria para nós a ideia do maior obstáculo ao progresso? Né? Então, como a Leila, no caso, colocou, de alguma forma, então, a gente teria, mais uma vez, lembrado a vocês. Orgulho e egoísmo. E egoísmo. São as duas chagas, como você colocou, né? Com certeza.
E os espíritos instruem Kardec basicamente assim, ó, refiro-me, numa resposta, refiro-me ao progresso moral, porquanto o chamado progresso intelectual se efetua sempre. Então, não dá pausa com relação exatamente a isso, né? São dois elementos? São dois elementos. Nós evoluímos moralmente e intelectualmente. Isso. Então, o que a gente, no caso, sempre pensa em termos de sociedade, em termos de vida do hoje, vamos falar do hoje, né? Uhum. Tivemos um acelerar, mas assim, esse acelerar não parou, pelo contrário. É impressionante que se você não dosar em relação a isso, a gente acaba, de alguma forma, sendo levado, né? Praticamente assim, arrastado em relação aos aspectos chamados intelectuais, tecnológicos, as informações. As informações que nós temos, o acesso que nós Sim, temos a tantas informações, principalmente através da tecnologia hoje. E é bem colocado no Livro dos Espíritos, são duas espécies de progresso considerados, né? São dois elementos, então, considerados, né? E é interessante que a gente sempre acaba esquecendo, mas veja só, que uma e outra se prestam de mútuo apoio, tanto considerado, então, no caso intelectual, quanto o moral, né? Uhum. Mas aí Kardec instrui o seguinte, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. Lamentável em relação a isso, né? O progresso intelectual e o progresso moral. Uma pena que a gente não possa pensar que, exatamente na nossa sociedade, no nosso mundo, né, esses dois elementos, então, de alguma forma, possam estar ali, lado a lado, caminhando. Seria o ponto ideal, sem dúvida. Uhum. Então, quando a gente fala assim, puxa, né, vamos atingir, então, o elemento necessário com relação a isso. Então, o que seria, então, importantíssimo para a gente ter, de alguma forma, então, como noção? Com relação ao chamado progresso intelectual, onde acabou afirmando a vocês, a gente acaba, de alguma forma, sendo arrastado, se for o caso, quando você diz assim, não, eu não quero mais, não aceito mais, não tem como. Não vou mais estudar. Por exemplo, você pode decidir dar uma parada nos seus estudos, mas o que acontece? Vem o filho, vem, por exemplo, o neto, a própria, digamos, o próprio conhecimento e as pessoas em volta de você acabam... Os meios de comunicação, nós estamos envolvidos com eles. Trazendo elementos que fazem com que você se renove, que você acabe se inteirando, né? Por mais que muitas pessoas tenham, de alguma forma, relutado à utilização, muitos elementos tecnológicos passaram a ser o dia a dia das pessoas. Né? Não tem como a gente, no caso, ficar ligado, né, a elementos, digamos, do século passado, elementos de há 10 anos. Não tem como. Foi um remontar de proposições, um remontar de mudanças, né, que fez com que a gente fosse, de alguma forma, praticamente chacoalhado, né? Vamos lá, vamos se movimentar. Nós temos que progredir juntos. Vamos, de alguma forma, então, adquirir novos elementos, novas visões. E é interessante também ponderar o que a gente tem recebido como notícias, né? Que as gerações que têm, de alguma forma, reencarnado, que as gerações que, de alguma maneira, têm acontecido, parece que essas gerações, esses relatos são feitos, a gente pondera sobre e acaba até admitindo, eles já têm uma proposta um pouco diferente da nossa geração. E da geração anterior, essa geração Z que nós temos aí, agora já é muito diferente da geração Y, né? Se fôssemos rotular exatamente em relação a isso. Né? Então, você nota que o quanto, né, essa dinâmica, essa vivência dessa nova geração em relação a esses processos são extremamente, assim, tranquilos. Então, a tecnologia para eles, eu estou falando em termos intelectual, tá bom? Chamado progresso, então, no caso, classificado por intelectual. É uma coisa, assim, normal, uma coisa, assim, muito elementar, muito elementar. Então, você pega, assim, a nossa humanidade, né, por quantos elementos pelos quais teriam passado, né, de alguma maneira, foram conhecidos, né, para que a própria sociedade se movimentasse e passasse a admitir, de grande importância, né, esses elementos, digamos, essas modificações, seja um pequeno objeto, seja uma maior ação, e transformou nosso mundo. Então, o que o pessoal comenta muito, né? Que a chamada ideia intelectual é uma ideia até certo ponto razoável e até certo ponto facilitadora. Por quê? Porque está em nós. Está em nós. É mais fácil. É a mais fácil de se conseguir. Dizem que é mais fácil de conseguir. Se a gente for debater sobre isso, a gente percebe que sim. Sim. Percebe que sim. E o que a gente espera? Que as pessoas mais intelectualizadas sejam também moralmente mais evoluídas. Que é um deveria ponto ser assim. Exatamente o ponto contrário com relação a isso, né? Porque se a gente, no caso, analisar também Kardec, agora eu vou, de
de alguma forma, recuperar perguntas, né? Nós fomos lá, aquela pergunta, eu vou, de alguma forma, retroagir fatos agora, né? Lá na pergunta 780, né, Kardec, de alguma forma, questiona, escuta, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Que é o nosso debate em parte, sempre. Né? E na pergunta B, né, como é nesse caso que muitas vezes sucede ser os povos, observe isso, mais instruídos, os mais pervertidos também. Pervertido e perversos, muitas vezes. Tá, né? então não preciso fazer retratos, vivemos num mundo assim, vivemos numa sociedade, infelizmente, dessa maneira, né? E, afinal de contas, o que acontece? São pessoas que acabam abusando, né? Acabam, de alguma maneira, utilizando dessa condição intelectual e subjugando os demais, né? Subjugando os demais. E aí faz com que, muitas vezes, as pessoas acabam sofrendo, né? Em relação a isso. E é interessante a resposta que os espíritos dão a Kardec, que o progresso completo constitui objetivo, né? Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Essa dinâmica que é interessante, ou seja, isso vai, de alguma forma, sendo realizado, então. E, enquanto não se haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirva da inteligência para a prática do mal. E é interessante a gente, no caso, perceber que, quando você fala em relação à inteligência e intelectualidade, seria para a transformação moral. Porque, veja, se existe o discernimento, se existe a capacidade, se existe o senso crítico em relação a isso, pondera-se, puxa, estou errado, estou fazendo alguma coisa de mal, né? Mas ainda essa relutância. E Kardec diz assim, ou melhor, recebe a seguinte informação, que o moral e a inteligência são duas forças, que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Aí vamos remeter a Emmanuel, que fala sobre as asas, que diz exatamente sobre essa proposição tão inteligente, né? De que a gente só, no caso, vai ter assim um curso evolutivo, de processo evolutivo ideal, estaremos né? caminhando bem em nossa evolução. No caso, quando os dois elementos, então, estiverem como se fossem asas de um pássaro, batendo de uma maneira adequada, uma maneira equilibrada, ou seja, tanto aqui quanto lá, então, ou seja, os passos necessários, né? Ou essas asas batidas, num sincronismo capaz. Aí sim teríamos, sim, o elemento adequado evolutivo. Esse processo evolutivo adequado. Agora, o que nós, espíritas, defendemos e colocamos sempre como ideias, né? Vai, de alguma forma, né, reconhecendo que, a partir do instante que desperta, entende, a intelectualidade prepondera, né, passados os efeitos reencarnatórios capazes, o espírito vai se moldando. Ele vai tendo impressões e percebendo, né, se não numa existência, numa própria existência, dos erros cometidos. Porque, afinal de contas, a partir do instante que ele recebeu esse senso capaz de inteligência, de discernimento, ele passa a responder, a chamada causa e efeito. Ele passa a responder exatamente das propostas realizadas. E aí vai aprender, muitas vezes, com a dor, né, que é o que nós não gostaríamos. Que a gente não quer tanto considerar no tema de hoje, né? Mas que, de alguma forma, também é um ponto, né, que seria interessante, sempre no caso, colocar como, infelizmente, né, como elemento. Mas veja, dor em que sentido? Tamanhos erros cometidos, né, chega um momento pelo qual, então, é necessário que a gente seja remetido a um processo muitas vezes mais doloroso para que o aprendizado ocorra. Né? Porque o que nós percebemos, então, que diante de tantas oportunidades que nós temos, nós estamos desperdiçando oportunidades valiosas aí no conhecimento da verdade, muitas vezes, né? E nos esquecendo de que essa vida é muito transitória, né? Esse vasilhame carnal, digamos assim, né? É muito rápido, então não podemos nos esquecer disso. Então, nessa existência, qual é o principal ponto a seguir para que esse processo evolutivo aconteça? Para que a evolução aconteça de uma forma mais célere? Primeiro, o autodescobrimento. Né? A reflexão, descobrirmos quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas falhas, quais são os nossos pontos altos que nós temos também, né? E nos identificarmos com o que é certo, com o que é bom, que todos nós sabemos bem. Por quê? Porque o nosso mestre Jesus, nosso irmão maior, tem nos ensinado há quanto
quantos mil anos, né? De que esse é o caminho a seguir. Ele que sempre teve tanto cuidado para conosco, certo? Então, ele tem nos ensinado que é o caminho do bem, na verdade. É o caminho do bem, é o caminho do amor, é deixarmos de lado, muitas vezes, essa corrida desenfreada, né? Pelo prazer, pelo materialismo, que nós sabemos que são, né, elementos efêmeros aí na nossa existência. Então, na verdade, nós temos tempo, nós temos oportunidade, nós só não podemos ignorar, que não podemos perder tempo nesse processo evolutivo, né? Procurando nos descobrirmos e, logicamente, irmos exercitando aí esse caminho do bem, procurando ser melhores a cada dia. Emmanuel, aliás, Joana de Ângeles nos diz em uma de suas obras, na obra Seja Feliz Hoje, né, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que nós devemos viver de tal forma que possamos olhar sempre para trás, sem constrangimentos, sem vergonha alguma dos atos praticados. Ou seja, esforçando-nos para sermos evoluídos moralmente, cada vez mais. Ou seja, agindo com o outro como gostaríamos que agissem conosco, né? Porque se nós visualizarmos sempre o outro como a nós mesmos, logicamente que nós teremos exatamente a noção de como devemos agir, né? Então, o progresso, ele, né, esse processo, essa evolução, ela logicamente caminha dessa maneira, na prática do bem ao outro, a nós mesmos, no caminho da verdade. Sempre essa verdade tão pregada por Jesus e pela doutrina espírita, né? Pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vive de tal forma que possas olhar sempre para trás, sem constrangimentos, sem vergonha dos atos praticados. Pronto. Se nós seguirmos essa lição aqui, nós já estaremos evoluindo, com certeza. Isso não quer dizer que é uma negação dos atos. Não, não. Quando você diz assim, vive, você lendo o texto, você colocou, vive, né, de tal forma que possas olhar sempre para trás sem constrangimento. Então, nós temos que viver, temos que estar em sociedade, temos que conviver, essa convivência é muito importante para essa nossa evolução, porque ninguém vai evoluir sozinho, né? Se você se colocar lá numa gruta, no meio da mata, sozinho, né? Quais serão os desafios para a evolução, para sermos melhores? Então, nós temos que conviver, mas convivermos sempre trilhando o caminho da verdade, o caminho, né, da certeza, o caminho do bem. Então, sobre isso que você fala, né? Quer dizer, ponderemos com relação ao fato de que essa sem vergonha, né? Ou seja, sem se envergonhar dos atos, sem se envergonhar, praticados, é que não adianta. A razão sobre isso é você ter a concordância que você tem errado. Tá. É o autoconhecimento. O autoconhecimento. Isso não deleta, isso não apaga de maneira alguma os teus atos anteriores. Tudo bem? Porque, obviamente, quando você, no caso, é informado de uma inflação, quando você recebe, no teu caso, uma inflação de trânsito, sempre te corrói, você sempre fica triste. Fala, puxa vida, por que eu fiz por de novo? que eu andei nessa velocidade? Né? Você sabia que a velocidade ali, então, por que eu estacionei naquele sempre local proibido? Nos deixa, nos constrange. Isso, tá bom. Aqueles que já têm esse progresso moral, digamos assim. Né? E é interessante assim, então o que eu faço? Pago a inflação. Exatamente. Ou seja, a parte financeira necessária, uma reeducação que eu seja. Mas veja, quando eu falo em reeducação, né, ou ressarcimento, né, exatamente em relação a isso, nós defendemos exatamente a causa e efeito. Então, se foi praticado, né, de alguma forma será realinhado o teu processo evolutivo, vai ser repensado e você, de alguma forma, tem que, né, de alguma maneira, dar cabo, né, dessas execuções, infelizmente, mal traçadas, mal direcionadas. Perfeito?
Quando você fala com relação à interação da humanidade, Kardec faz exatamente deixa eu só um parágrafo para vocês, interessante, ainda Lei e Progresso, dentro da Lei do Progresso. Né? Ele coloca o seguinte, que a humanidade progride por meio dos indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e se instruem. Então, nada com aquela dinâmica de um acelerar tão rápido. Quando relatamos que o mundo nos tem feito ser mais agitados, mais acelerados, aquela dinâmica anterior colocada, né? Obviamente entendam que esse processo, muitas vezes, é aquele que você acaba escolhendo, sim ou não, aceito ou não. Bom, o mal e o bem, né? Nós convivemos com o mal e o bem o tempo todo, mas então... nisso que a gente tentou colocar foi mais no aspecto intelectual, mais no aspecto tecnológico, no caso, né? Mas veja isso. Então, voltando, olha, indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e instruem. Quando esses que preponderam pelo número, tomam a dianteira, olha que legal isso, tomam a dianteira e arrastam os outros. Acaba, de alguma forma, fazendo com que aqueles que não concordam, que relutam, que praticamente param, não quero, né? Ou que a gente fala assim, estaciona, né? Estaciona no quadro evolutivo, né? Não, eu vou parar meu carrinho aqui, evolutivo aqui. Não é legal. Você sabe que pode ser uma decisão sua, mas, obviamente, você vai ser, de alguma forma, né, exigido em mudar o seu comportamento, né? E ele coloca o seguinte, que de tempos a tempos surge no seio dela, ou seja, nessa sociedade no geral, né, homens de gênio que lhe dão um impulso. Veja isso. Vem depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem com que a sociedade, então, acabe adiantando muitos séculos. Então, essa ponderação os homens Kardec, de bem, né? Então, a gente sempre diz que qual é o grande problema, né? Nós reclamamos muitas vezes e até questionamos, né? Será que a humanidade está evoluindo, está progredindo, né? E está. Nós sabemos que está. O problema é que a gente sempre brinca, né? Sempre diz que o bem é muito tímido e o mal, muitas vezes, o mal é muito agressivo. Mas surgem homens de bem, exatamente para envolverem e através do seu exemplo, né? Através do seu exemplo, ajudarem a sociedade a evoluir, a evoluir. Ninguém pode parar, né? A gente fala, aquele lá parou no tempo. Não pode, a gente não pode parar no tempo, né? Não importa a idade, nós temos que estar e querer estar sempre aprendendo, sempre em evolução. Sempre em evolução. Então, é muito interessante, você colocou no começo, mas nós temos os mais jovens. Os mais jovens são importantíssimos na nossa vida. Às vezes, nós vamos ficando mais velhos, né, e vamos implicando um pouco com os mais jovens. Mas, muito pelo contrário, é preciso compreendê-los, é preciso aprender com eles, né? Logicamente que nós somos o esteio, nós temos o conhecimento, mas as novidades que eles nos trazem sempre são muito importantes. Isso são experiências espirituais. A gente fala assim, os mais novos ou os mais velhos, né? Tudo bem, mais velho numa cronologia de idade, mas se você pondera muitas vezes a experiência espiritual que o mais jovem tenha... Às vezes é muito maior. Às vezes não, seguramente, muito maior do que a nossa, né? Isso muitas vezes nos incomoda, né? Isso. E nós temos que evoluir em todos os sentidos, né? Fisicamente, logicamente que se nós evoluímos espiritualmente, moralmente, nós vamos acarretando bênçãos, digamos assim, não males ao nosso corpo físico. Então, nós estamos melhores. Logicamente, nós sabemos que aquele que não guarda mágoa, aquele que procura resolver as suas desavenças, né? Muitas vezes, não conseguindo perdoar, porque nós sabemos o quanto o perdão é difícil, mas procurando conviver bem, né? Procurando realmente dialogar com aquele que nos desafia. Nós sabemos que essas pessoas realmente são mais saudáveis, né? Talvez não tenham tanta dor de estômago ou tantas dores de cabeça. Então, nós vamos cuidando desse nosso progresso evolutivo em todos os sentidos. No sentido físico, no sentido espiritual, no sentido intelectual, no sentido moral, né? E Joana de Ângeles nos traz aqui
Aqueles ensinamentos que a gente conhece muito bem, mas que vale sempre a pena a gente repetir. Por quê? Porque se nós estamos falando em progresso, como é que a gente pode fazer para progredir de uma forma mais rápida, digamos assim, e progredirmos melhor, né? Então, ela nos diz aqui que cada um constrói o seu próprio destino, né? Então, não revides mal por mal, intoxicando a maquinaria de que te serves com perigosos venenos interiores. Mal por mal, né? Vamos rebater o mal com o bem. Tá? Se nós conseguirmos fazer isso, se nós conseguirmos não entrar na energia do mal, na sintonia do mal, digamos assim, porque é um desafio na nossa existência. Quantas vezes nós não estamos nem envolvidos no caso e acabamos recebendo, né, o mal. É um desaforo que nos fazem, é uma palavra, né, torta, tá? É uma resposta desagradável, mal educada, certo? E esse mal, nós vamos revidar? Então, por exemplo, eu recebo um desaforo, eu faço outro desaforo? Se nós revidarmos com o bem, Leila, mas é muito difícil, né? Nós não estamos nesse patamar ainda. Tá bom, então vamos pelo menos nos calar, né? Se nós nos calarmos, e muitas vezes, em vez de falarmos, de respondermos, fizermos uma prece, né? Ai, meu pai, por favor, me ajude, e ajude esse companheiro, porque para que se equilibre. Com certeza, nós estaremos melhor, tá? Se nós ainda não conseguimos perdoar, vamos ajudar de alguma forma, que seja pela prece, através de uma prece para aquela pessoa. Quantas vezes nós não temos como chegar à pessoa, não temos como, né? Muitas vezes nós fomos os causadores, digamos assim, do mal, do problema, mas não temos como nos desculparmos. Então, vamos orar, vamos fazer as nossas preces, vamos pedir para que a oportunidade exista, e com certeza ela vai existir. Porque o que não falta no mundo em que vivemos, que é um mundo ainda muito difícil, de muitas provas e expiações, são cinismos, provocações, zombarias, perseguições gratuitas, que é o que mais nós temos aí, né? Infelizmente, esse é o estágio moral em que o nosso planeta ainda se encontra, tá certo? Então, convivemos ainda com espíritos muito atrasados nesse sentido. O Evangelho nos lembra. O que estamos fazendo nós, então? Que já temos todo esse conhecimento, que já conhecemos todo esse processo evolutivo pelo qual passamos. O que nós estamos fazendo, né? E aquela chamada evangélica sempre. Ascenda você moralmente a patamares espirituais mais elevados. E aí você estará contribuindo. Voltamos àquele ponto. Nós estaremos contribuindo por uma sociedade melhor e mais feliz. É disso que nos falam os espíritos em O Livro dos Espíritos. Como é que nós vamos contribuir com esse progresso evolutivo? Através de um posicionamento diferenciado. É lógico que, como não somos espíritos evoluídos ainda, não conseguiremos ser perfeitos. Mas o que é que nós podemos fazer? É não vibrarmos naquela vibração do mal. É procurarmos sempre ascender. Mesmo que para isso sejamos humilhados, mas procurando o silêncio, procurando a oração, para que possamos, né, de alguma forma, contribuir um pouco mais conosco e com essa sociedade em que estamos vivendo. Então, deixa eu recapitular, vai, já que é uma orientação no qual, então, todos nós estamos, né, recebendo. Você começou dizendo o caminho do bem. Então, precisamos, de alguma forma, é como se fosse uma via, né, uma alça qualquer que você tivesse, no caso, pegar uma saída A, uma saída B, né, um caminho A, um caminho B. Há momentos na vida em que nós não sabemos
para Então, qual bifurcação, né? então Na vamos lá. bifurcação ali, para qual caminho a gente Então, o segue. que nós sempre fomos orientados? Então, desde o comecinho, ele tem dito o seguinte, que a negação com relação à evolução, ao nosso progresso, é exatamente quando estamos ainda ligados ao orgulho, Ao orgulho. ligados ao egoísmo. Uhum. Tá. Talvez eu tenha entendido o que você tenha colocado, muitas vezes, com relação às respostas, Revidar. o revidar, É o orgulho, né? que fala mais Aí alto. o orgulho fala mais alto. Uhum. Eu entendi perfeitamente bem a ideia de Joana de Anjos e você relatando sobre isso, conversando sobre isso, né? Quando você fala com relação ao mal, né, trocado pelo próprio mal, ou seja, então vamos lá, trocar o mal em relação ao quê? Muitas vezes o nosso silêncio, entendi bem? Sim, Tá? no estágio em que nós ainda estamos, então, né? o nosso Eu acho silêncio, que né? o silêncio, porque Porque afinal de contas, a situação é que você acaba tendo situações que não adianta o desgaste, tá? Não adianta o desgaste, então, né? Então, quando esse processo, mas veja, acho que é bom que vocês sejam orientados muito claramente a respeito disso. Não quer dizer, então, que nos tornaríamos coniventes às situações. não, Por favor, não. nunca. Tá? Nem Aquela coniventes ao famosa, mal, né? né? Principalmente. Meter ou não a colher, né? É. Claro que tem, situações tem, né? Tem hoje o 9-0, tem um monte de situações pelas quais somos responsáveis pelo nosso silêncio. Então, não. Está existindo um processo, está existindo uma maldade, está existindo algo que não dá. Não dá, tá bom? Então, aí não é silêncio. O que quer dizer sobre silêncio são aquelas discussões acaloradas, aquelas posições que, por vezes, então, não vai nos levar absolutamente a nada. É quando nós poderíamos responder agindo pelo orgulho. É nesse momento. Sim, então tem certos elementos pelos quais, então, muitas vezes isso não adianta você entrar naquele processo, naquele turbilhão de fatos, tanto que as melhores decisões não são ali elaboradas naquele calor. Tomada no calor. Né? Mais feitas quando você pensa um pouco mais, quando você analisa o que você tem, no caso, de alguma maneira, né, praticar. Então, para entender melhor. Então, o mal com relação ao próprio mal, o silêncio caberia em relação a isso, como sendo um elemento interessante para evitar mais gasolina numa fogueira, então, numa discussão indesejável, então, em relação a isso. Né? Por quê? Porque você colocou até que, em relação ao mundo, né, existe muito cinismo, existem muitas colocações indesejáveis das pessoas, então, percebi muito bem com relação a isso. Né? Você coloca muito sobre o fato, então, que a gente, ponderando sobre isso, analisando sobre isso, atingiríamos, de alguma maneira, né, um estágio mais feliz, um estágio mais adequado, então, em relação à nossa vida. A sociedade seria mais feliz, né? Seria mais feliz. Se as pessoas pensassem mais para falar, se não retrucassem, né? Se não descontassem desaforos com desaforos, se fossem mais pacientes. Quando você quer preponderar a sua opinião, você tem um egoísmo, então, no caso. E isso é o que nós mais observamos. As pessoas querem que a sua opinião seja respeitada. Entendi. Né? Então, na verdade, então seria ter um ato de egoísmo, não, a opinião que prevalece é a minha. Perfeito. É o grande egoísmo. Tá? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a isso, para que tenha uma vida um tanto mais feliz, um tanto mais tranquila, e entender porque Kardec colocou essa proposição linda aqui pela gente. Né? E que haja progresso, né? Porque a gente quer uma sociedade em que as pessoas se compreendam, se entendam, né? Possam dialogar educadamente, certo? E em que não haja tanto ódio como nós, infelizmente, presenciamos hoje. Perfeito. Então, se nós agirmos assim, nós estaríamos agindo pelas melhores emoções, despertando em nós, principalmente, as emoções, que é isso que nós queremos, né? Queremos transformar sensações, como a gente já comentou, em boas emoções, né? Então, emoções de alegria, de felicidade, compreensão para com o outro, de empatia, é isso que nós queremos. E tudo isso são os ensinamentos de Jesus. São os ensinamentos de Jesus, porque ele veio nos ensinar o valor do amor, da compreensão, do perdão, veio nos ensinar a deixarmos de lado o orgulho e o egoísmo e agirmos com humildade, para que nós estivéssemos sempre bem. Perfeito. Eu acho que entendi. Certo? Então, em qualquer situação, como eu
brinquei, né? Quando nós estamos naquela bifurcação, que temos que tomar uma decisão, temos que agir aí, né? E nós pensamos, nossa, mas agindo dessa maneira, será que eu estou realmente no caminho do progresso, da aceleração ou da desaceleração, né? Então, nós vamos pensar e Joana de Ângeles nos traz mais uma vez aqui a sua orientação. Busca Jesus. Fala-lhe com a linguagem do coração. E ele, que a todos nós ama, virá em teu socorro, contribuindo para a tua iluminação. Ou seja, ele, Deus, né? Falemos com Deus sempre com a linguagem do coração. E ela ainda nos lembra de que a divina providência está sempre à disposição para nos ajudar a realizarmos da forma mais acelerada possível, digamos assim, porque elementos, oportunidades nós temos, nos chegam a todos os momentos, pelos ensinamentos, pela mídia. Então, nós temos essas oportunidades, né? E Deus a nos ajudar, os nossos protetores espirituais, das mais variadas formas, para que nós aceleremos essa nossa caminhada evolutiva. Então, o erro de hoje se transforma em acerto amanhã. Nós sabemos que a divindade tem paciência conosco nesse sentido, né? E as experiências amargas, difíceis pelos quais passamos, com o tempo, fazem-se instrumento de equilíbrio nessa nossa caminhada. Então, é muito importante que nós tenhamos segurança, que a gente haja sempre com muita segurança e com muita certeza no caminho do bem, porque nós sabemos que só haverá o progresso se nós agirmos pelo bem e para o bem, se formos melhores a cada dia, né? É a lei do amor, é a lei do amor, é a lei do amor, é o amor que nos elevará a cada dia. Seria isso? Penso que sim, está bem claro, né, a proposição com relação a isso, né, que, afinal de contas, essas orientações dadas, né, são as que estão a todo instante à nossa disposição. Olha, temos aqui Leon Denis, Kardec com essa obra maravilhosa. Mas o que nós temos é a nossa intuição. E a intuição, os mentores amigos que nos intuem a todos os instantes, conhecimento não falta. Deixar de admitir que nós temos uma poderosa sentinela, que é a própria intuição, que nos remete sempre a proposições assim, escuta, acho que isso não está legal, acho que isso não está interessante. E a intuição e a consciência. E a consciência. E a nossa consciência. Né? Acontecendo sobre isso. Mas vem cá, nós temos pouquíssimos minutos para a gente tentar, de alguma maneira, colocar também um ponto em relação a isso. Afinal de contas, o espiritismo, né, não dizendo que seja necessário você concordar com isso, mas, afinal de contas, o espiritismo ele teria uma proposição assim clara, interessante, uma influência com relação a esse progresso? Que quando você fala com relação a mal, quando você fala com relação a orgulho, egoísmo, não é uma patente espírita, de forma alguma, é uma patente cristã. Cristã, Jesus. Tá bom? Então, e aí, né? Como é que ficaria exatamente em relação a isso, né? O próprio espiritismo, então, ele criaria justamente então uma influência interessante, a marcha do progresso, ele seria assim uma baliza legal, ele seria um sinal, seria alguma coisa que traz alguma informação nova. É uma informação nova. Na verdade, nem sei se caberia a gente responder sobre isso, responder em relação a isso. Mas você, que de alguma maneira se interessa em relação às ideias espíritas, se interessa com a leitura do Evangelho, estuda o Espiritismo, ouve, né? Acompanhe uma preleção como a nossa, tímida como a nossa, mas que possa ter um certo valor a você nesse sentido, né? E aí, a interrogação sobre isso. O que seria da humanidade se, de repente, a humanidade conhecesse a lei de causa e efeito, conhecesse a teoria da reencarnação, conhecesse a influência da espiritualidade na nossa existência, na nossa vida, né? Não negássemos, porque se a gente, no caso, colocar reportes anteriores, das mais variadas crenças, sempre relatam da influenciação sobre isso, do mundo espiritual, né? Colocam sobre outras imagens, são os anjos, de repente, né? Mas
o que ele precisa muito é ponderar exatamente em relação a isso, né? Então, o conhecimento do que o Espiritismo tem feito a você em relação a isso, né? Olha, lendo Evangelho, não é só lendo, mas percebendo exatamente a vida espiritual, do que o Espiritismo, no caso, coloca, né? A influência que ele acaba tendo exatamente na nossa existência. Sabe aquela famosa, né? Antes eu não conhecia, agora conheço. Antes não tinha ouvido falar, agora eu vi, né? Antes meu comportamento era né? Passou a ser outro. Interessantes esses sinais, essas balizas que a gente, no caso, passa a ter na própria existência. O que o Espiritismo tem feito por nós, feito né? por nós, então. Exatamente. Deixamos essa reflexão, né? Então, vocês, no caso, pensem em relação a isso, né? Que vocês tirem as conclusões, né? Que a gente possa, um dia qualquer, conversar a respeito disso. Ótimo. Agradecemos muito. Muito, muito. Só temos a agradecer a Deus, aos mentores amigos e a vocês, que estão sempre conosco e, logicamente, nós sempre na expectativa de que possamos estar juntos presencialmente, logo, logo, se Deus quiser. Por enquanto, né? Com isso que a tecnologia tem oferecido para a gente, que é a lei do progresso. De alguma forma, né? A gente poderia estar limitado, né? Poderíamos estar afastados totalmente. Total, né? De alguma maneira, estamos juntos. Estamos juntos. Muito obrigada. Muito obrigado um grande beijo a todos. Até a próxima.